puder declarar aí na sua casa que o seu Deus é um Deus de milagres, que o seu Deus é um Deus de promessas, continue a declarar isso aí na sua casa. Se você puder estender as suas mãos, estenda aí do seu sofá, da sua casa, de onde você estiver assistindo. Nós já tivemos a declaração aqui nessa noite, de que o Espírito Santo de Deus, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, ali Ele está presente. E assim como nós temos a clara convicção de que o Espírito Santo de Deus está aqui, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor, eu queria que você tivesse essa convicção na sua casa. O Espírito Santo de Deus está aí com você. E nessa canção nós declaramos que Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus de promessas, Ele é o nosso Deus. Então, se você puder, estenda mais uma vez as suas mãos e vamos juntos declarar isso com toda a nossa força. Sim, Jesus, o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Declare que Ele é o seu Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Sim, Jesus. Sim, Jesus, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o qual nós rendemos toda a nossa adoração, toda a nossa devoção, Jesus, reconhecendo que não existe outro Deus além de Ti, entregando, Deus, o nosso coração, a nossa vida, as nossas necessidades, a nossa dor, as nossas preocupações, porque sabemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que o Senhor é um Deus presente, um Deus fiel, um Deus que não falha, um Deus real, um Deus que se manifesta nas nossas dores, nas nossas fraquezas, nas nossas alegrias, e está aqui neste lugar. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo fale conosco agora através dessa palavra, que o Teu Espírito Santo possa alcançar cada casa, cada coração, cada família, que neste momento, ó Deus, se inclinou, ó Deus, para receber, ó Deus, o Teu maná, o Teu alimento espiritual. Então nós pedimos, Deus, em cada lugar, ó Deus, em que um altar de adoração foi levantado ao Senhor, nós pedimos, faz o Teu milagre, derrama a Tua palavra, derrama o Teu renovo, derrama o Teu bálsamo, traz a Tua direção, traz a Tua cura, traz a Tua paz. Nós pedimos isso, ó Deus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele é fiel, Ele é justo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Yeshua HaMashiach, o nosso Deus Emanuel, o Deus conosco, o Jeová Rafá, o Jeová que cura, Jeová Shalom, Jeová que nos traz a paz, que traz o refrigério para as nossas almas, e esse Deus está aí na sua casa, neste momento, no nome de Jesus. Nós cremos nisso. Glória a Deus, irmãos, para nós é uma alegria estarmos juntos aqui, mais uma noite, para juntos adorarmos ao nosso Deus, aqui da sede, eu ia falar centro de celebrações, mas nós estamos na sede da PIBJC, e você aí da sua casa. Se você ainda não juntou, ainda não reuniu a sua família, queria te convidar para que você reunisse os seus familiares. A palavra que Deus trouxe ao nosso coração nessa noite é sobre família. Família, lugar de reconciliação e honra. Se você puder repetir, diga aí: família, lugar de reconciliação e honra.
Eu creio que esses dias têm sido dias oportunos para nós termos momentos intensos com as nossas famílias. E ao mesmo tempo em que nós vemos isso, quando isso acontece na palavra de Deus, nós vemos que quando as famílias são levadas para as casas, elas são levadas para que haja um avivamento, para que haja uma restauração, não somente nas famílias, mas uma restauração, uma reconciliação na sociedade. E a palavra de Deus, em Malaquias 4, do verso 5 ao verso 6, diz assim: eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Preste atenção, o profeta Malaquias, ele profetizou a respeito de um tempo em que seria enviado Elias, novamente seria enviado Elias, e ele teria um propósito para conversão, para reconexão do coração das famílias. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Mas Jesus, em Mateus 17, ele, numa das passagens ali com seus discípulos, ele disse o seguinte: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Jesus estava ali falando com os discípulos a respeito daquilo que iria acontecer com ele. E quando Jesus falou essa palavra, ele quis dizer o seguinte: João Batista já veio. Vocês tiveram João Batista, que era Elias, que era a manifestação de Elias para este tempo. E vocês não receberam a Elias, pelo contrário, ele foi rejeitado por vocês. Mas o propósito de Deus é que haja uma conversão, é que haja uma reconexão do coração das famílias. E sabe, irmãos, este tempo de crise, este tempo em que nós estamos juntos como famílias, um tempo maior nas nossas casas, é um tempo em que Deus deseja que os nossos corações sejam reconectados. É um tempo em que o Espírito Santo de Deus está nos levando para nós como família aproveitarmos este tempo, reconectarmos os nossos corações para que a nossa sociedade seja impactada pelas famílias. E a gente parte de um princípio muito interessante, queridos. A família é o ambiente onde a gente se conhece profundamente. Certamente famílias estão tendo um tempo de convivência muito mais profundo do que teriam em qualquer outra estação. Vocês estão acordando juntos, convivendo um tempo maior juntos. E não somente neste tempo, mas o ambiente familiar, ele é um tempo onde nós temos a plena convicção e conhecemos na profundidade cada uma daquelas pessoas que convivem conosco, conhecendo os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas qualidades, as suas fraquezas. A gente na família, a gente conhece a essência de cada uma das pessoas. Mas esse ponto de nós conhecermos tão profundamente as pessoas que convivem conosco, ele pode ter um ponto positivo, mas pode ter um ponto também que, biblicamente falando, é um princípio que nós queremos compartilhar aqui nessa noite. O fato de você conhecer as pessoas na profundidade pode ser um ponto bom, mas também pode ser um ponto de desonra. Quando uma pessoa entra na casa, irmãos, não existe mais título. Aquele alto gerente da empresa, aquela pessoa que no ambiente militar talvez seria uma alta patente, um general, um comandante, aquela pessoa que talvez seria um alto comandante numa escola, numa empresa, seja em qualquer lugar, aquela pessoa que talvez tenha vários títulos de doutor, de pós-doutor, quando ele entra na sua casa, ele é filho, ele é filha, ele é papai, ele é mamãe, ele é titio, ele é titia, ele é vovô, ele é vovó. Aquilo, toda aquela capa que diante da sociedade tem muito valor, quando nós entramos para dentro da família, ele se torna um ambiente de muita vulnerabilidade. E quando nós falamos, a partir de uma perspectiva bíblica, lá no Salmo 127, no versículo 4, de que a família, o ambiente familiar, é o ambiente onde nós filhos, onde cada um de nós foi preparado como uma flecha para ser colocada na aljava,
para que no tempo oportuno o arqueiro possa pegar essa flecha e fazer o lançamento. Nós entendemos que o ambiente da família é um ambiente onde as nossas identidades, onde a nossa identidade, ela é preparada. Então a gente entende que o ambiente familiar é um ambiente onde a identidade é revelada, onde a identidade de cada pessoa ela é revelada. Mas um princípio muito importante que a gente precisa entender é de que o ambiente familiar ele também precisa ser um ambiente onde os destinos são reconciliados e uma cultura de honra é estabelecida. Escuta comigo mais uma vez. A família é o local onde identidades são reveladas, mas também precisa ser um ambiente onde destinos são reconciliados e uma cultura de honra é estabelecida. Identidade revelada por quê? Porque muitas vezes, até na vida adulta, algumas pessoas elas chegam na vida adulta, mas elas não têm a sua verdadeira construção de identidade feita. Muitas pessoas chegam na vida adulta, constituem famílias, mas elas ainda estão num conflito muito sério sobre verdadeiramente quem elas são. Então o ambiente familiar, mesmo que isso não tenha acontecido na sua estrutura de família original, no seu pai, na sua mãe, quando você hoje é pai, Deus ele quer novamente te levar para este lugar e ali revelar a sua identidade de quem você é diante dele. Cultura de honra, pois a gente entende que a cultura de honra desenvolvida, quando nós temos a clareza da nossa identidade, ela é aplicada na família e ela reverbera em todos os ambientes. Quando nós criamos uma cultura de honra, eu vou explicar para você o que é uma cultura de honra. Você entende que essa cultura estabelecida em uma família, ela abençoa a sociedade, ela abençoa as autoridades civis, religiosas, na escola, ela abençoa em qualquer ambiente onde ela esteja. E reconciliação, porque muitos de nós recebemos de Deus um lugar, uma função, e não nos vemos muitas vezes habilitados para poder ocupar aquela função. Quantos homens, quantos pais se veem ali com uma criança no colo e falam assim, meu Deus, agora eu sou pai. O que eu faço com essa criança? Foi assim comigo. No dia 11 de junho de 2012, quando eu peguei a Beatriz nos meus braços ali, às 6h12 da manhã, na maternidade, sozinho no corredor, eu falei, Deus me capacita, porque o que eu vou fazer com essa criança? Muitas mães, quando se veem em alguma situação, não se veem habilitadas a exercer. E o lar é o ambiente onde Deus reconcilia, não somente relacionamentos, mas Ele reconcilia identidade e destinos, para cumprirem o propósito dEle. E é essa palavra que eu quero lançar aqui sobre o seu coração, e que ela abençoe a sua vida, nessa noite. Quando cada participante, irmãos, do ambiente familiar, tem o seu lugar e a sua função restaurados, nós criamos a oportunidade de receber de cada um deles todo o potencial para o qual foram criados e colocados neste lugar. Preste atenção. Quando nós temos a plenitude daquilo que nós fomos criados dentro do ambiente familiar, nós recebemos a oportunidade de, dentro do lar, receber a bênção do pai, da mãe, do filho, porque eles estarão exercendo a plenitude daquilo que eles foram criados. Eles não estarão vivendo mais mentiras, mas eles estarão na plenitude daquilo que Deus pensou, sonhou e planejou e desejou para cada um de nós. E o primeiro princípio que nós precisamos restaurar para que isso aconteça é a honra. A honra. Existe honra no grego, e eu fiz um estudo baseado numa pesquisa profunda, que um dos escritores que eu gosto muito, que é o John Bevere, ele fez sobre honra, e ele pesquisou a palavra honra, que no grego quer dizer time, e ele diz assim, numa versão muito simplista, que honra é reconhecer o valor. Honra é reconhecer o valor de algo, é reconhecer o valor de alguém. Quando você chegar na Grécia e você falar bem assim, time
essa pessoa ela logo vai fazer uma referência sobre apreciação, estima, respeito. Ou seja, você está desejando honrar ou ser reconhecido por algo. E a honra, ela pode ser demonstrada com uma atitude, uma palavra ou até um pensamento. Mas nós temos uma grande exortação do profeta Isaías, em Isaías, no capítulo 29, no verso 13, que diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos, ensinamentos por homens, mas toda a verdadeira honra tem origem no coração. Preste atenção, o que o profeta estava querendo dizer é o seguinte, que esse povo ele fala muita coisa, mas a essência daquilo que eles querem dizer não vem do coração. Esse povo se aproxima e fala com os lábios, mas com o coração não existe um movimento de honra. E nós entendemos aqui que toda a verdadeira honra tem origem no coração. Seja em qualquer lugar, meu irmão, minha irmã. Seja em qualquer lugar onde você precisa honrar alguém, seja na sua casa, filhos honrando pais, pais honrando filhos, maridos honrando esposas, esposas honrando maridos, honrando professores, honrando qualquer tipo de autoridade. Essa honra, ela primeiro nasce no coração. E este é um princípio muito importante para nós resgatarmos nas nossas casas. Que essa honra, muito mais do que verbal, ela primeiro precisa nascer por um desejo, por uma percepção nossa, do nosso coração, de que nós precisamos honrar aquelas pessoas do nosso ambiente familiar. E não existe nada mais interessante do que nós pensarmos em honra. Não existe nenhum princípio mais importante para nós falarmos de honra do que falarmos de Jesus. A palavra de Deus em Marcos, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, conta um episódio de Jesus em Nazaré. Jesus era de Nazaré. Então, conta aqui o evangelista Marcos, que num determinado momento, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado daqueles discípulos. Chegando lá naquele lugar, um sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e as pessoas começaram a ficar muito admiradas pela quantidade de conhecimento, pela profundidade de conhecimentos que Jesus tinha para falar. E eles perguntaram, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como é que ele consegue fazer tantos milagres? Mas algumas pessoas também começaram a perguntar, mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E eles começaram a ficar escandalizados por causa disso. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com tamanha incredulidade. Preste atenção, irmãos. Jesus ele estava ali naquele lugar, na sua cidade, e o fato das pessoas terem visto Jesus na sua humanidade, certamente Jesus foi ali, se relacionou com tantas pessoas, cresceu com tantos amigos ali. Nós não temos relatos bíblicos, detalhados, de experiências dessa, mas certamente aconteceram. Essas pessoas começaram a ficar incrédulas sobre o cumprimento daquilo que Jesus estava fazendo como Filho de Deus. E a palavra de Deus nos diz que ao invés deles reconhecerem Jesus como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, eles reconheceram Ele como um homem normal. E o fato de reconhecerem Ele como um garoto, como alguém que não tinha nenhum tipo de valor, eles não honraram o Filho de Deus. Eles não honraram Jesus como Ele deveria ser honrado naquele ambiente. E a palavra de Deus nos diz aqui que o fato deles não terem honrado Jesus
não pôde fazer ali nenhum milagre. Ou seja, o fato deles não reconhecerem a identidade de quem Jesus era, de quem Jesus estava ali, os impediu de receber dele aquilo que ele estava disposto a entregar para aqueles homens e para aquelas mulheres naquele lugar. Jesus estava pleno do Espírito Santo de Deus. Jesus era filho de Deus, o filho enviado para curar os enfermos, para libertar os cativos, para libertar todos aqueles que estavam presos, para colocar em liberdade todos aqueles que tinham a sua alma aprisionada. Mas a palavra nos diz que pelo fato deles não reconhecerem a divindade de Jesus naquele dia, ele não pôde manifestar o poder dele. Sabe o que isso nos traz, irmãos? Muitas vezes nós vamos receber, ou melhor, Deus vai nos enviar o que nós precisamos em uma embalagem que nós não queremos. Vou repetir. Muitas vezes Deus irá nos enviar o que precisamos em uma embalagem que não queremos. Essa é uma frase do John Bevere e para mim é muito forte. Muitas vezes Deus vai entregar e falar assim: filho, o que você precisa é isso. Só que ela vai vir numa embalagem que muitas vezes não vai ser agradável nem para mim nem para você. E foi isso que aconteceu. Eles esperavam o Messias, o Salvador, o Senhor, que viria libertar. Mas o filho do carpinteiro? É meio estranho, né? Mas Jesus estava ali, revestido da honra que foi dada por Deus sobre a vida dele, habilitado por Deus, não por homens, revestido de todo o poder, de toda a autoridade. E pelo fato deles não reconhecerem essa identidade de Jesus, eles não puderam receber aquilo que de Deus tinha sido reservado para eles. Mas também teve um homem apresentado em Lucas 2:22, que o nome dele se chama Simeão. E a palavra nos conta que Simeão foi um homem, era um homem muito bom, muito piedoso. Eu estou lá em Lucas 2:22, que ele é um homem bom, piedoso, e esperava a salvação do povo de Israel. E quando José e Maria levaram Jesus até ali no templo para apresentar as suas ofertas, a palavra de Deus nos diz que daquele ambiente, somente Simeão, ele pegou o menino e ele levantou para os céus e disse assim: louvado seja o meu Senhor. Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizestes, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Uau! Olha que grande diferença, irmãos. Simeão, ele não tinha visto, Simeão, ele não sabia quem era. Simeão não tinha visto nenhum milagre de Jesus. Ele era uma criança sendo apresentada pelos seus pais. Mas ele conseguiu olhar ali numa perspectiva e honrar. E pelo fato de Simeão honrar, ele recebeu a plena promessa de Deus sobre a vida dele, de que ele não morreria sem ver o Messias, o Salvador. Aleluia! Honra. Um ambiente onde nós reconhecemos honra, nós recebemos daquela pessoa. Todas as pessoas que receberam Jesus e viram a identidade dele de Filho de Deus, receberam tudo aquilo que ele tinha para manifestar sobre aquelas pessoas. Um outro episódio em Mateus 9, de 1 a 8, também repetido lá em Lucas 5, conta um episódio em que Jesus estava em Cafarnaum, e todos os lugares onde Jesus chegava, era um lugar onde multidões chegavam até ele. E a palavra de Deus nos diz que as multidões encheram tanto a casa, tinham ali líderes da lei, pessoas curiosas, pessoas desejando serem curadas, e que tinham um enfermo, um paralítico. E eles não conseguiram entrar com aquele paralítico. E a palavra de Deus nos conta que alguns amigos abriram o teto da casa ali e desceram com aquele paralítico pela escada. E naquele momento em que Jesus, ele vê aquela cena e ele vê o tamanho da fé daqueles amigos e daquele paralítico, Jesus declara sobre a vida dele: filho, os teus pecados são perdoados. Uau! Só que Jesus arrumou uma tremenda confusão, pastor Carlos Marcelo. Quando Jesus declarou perdão sobre a vida deles,
Todos os religiosos que estavam ali naquele lugar começaram a pensar: ué, o que está acontecendo? Está descendo um paralítico e Jesus está declarando o perdão dos pecados? Quem é ele? Quem é esse aí? Filho de carpinteiro? Quem é ele para perdoar pecados? Perdoar pecados somente Deus. E a palavra de Deus nos diz aqui que eles não declararam isso verbalmente. Mas Jesus olhou para cada um deles e perguntou: por que é que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Irmãos, aqueles homens já estavam há muito tempo desonrando Jesus no coração deles. Eles já estavam há muito tempo incrédulos sobre quem efetivamente seria Jesus. E a palavra de Deus finaliza aqui dizendo que Jesus olhou para ele e falou o seguinte: então tá, se vocês acham que é mais fácil, né, curar do que perdoar os pecados, então eu declaro, levante-se, pega a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. E aquele homem recebeu a plenitude, porque ele foi até encontro daquele que era o Filho de Deus. E aqueles homens religiosos, que conheciam muito da letra, não conseguiram discernir, aos olhos dele, a autoridade de Jesus e honrá-lo. Sabe, irmãos, isso traz uma reflexão muito grande para nós. O quanto nós temos olhado com os nossos olhos carnais e impedido de receber a plenitude de Deus, quando nós não honramos com o nosso coração. A honra, ela nasce aqui. A honra nasce no nosso coração. E o último episódio que Jesus relata aqui para nós, está lá em Lucas, do capítulo 7, do versículo 1 ao verso 10, onde um centurião procurou Jesus, ali em Cafarnaum também, procurando e falou: Jesus, o meu servo está em casa, totalmente paralítico, e sofrendo muito, Jesus, por favor, faça alguma coisa. E naquele mesmo instante a palavra de Deus nos diz que Jesus fala: eu irei curá-lo. E aquele centurião, que era uma autoridade militar, uma grande autoridade, ele certamente liderava aí pelo menos 100 soldados, era alguém muito respeitado, muito estimado naquele lugar. Ele diz assim: de maneira alguma, Jesus, eu não mereço ter a tua presença debaixo do meu teto, eu nem mereço que o Senhor vá à minha casa. Senhor, eu sou autoridade sobre muitas pessoas e eu dou ordem sobre cada um deles, e o que eu peço eles irão fazer. Eu sei, eu estou numa posição de autoridade. Eu digo para um: vá para lá, faça isso, e eles vão se cumprir. Então, Senhor, faça alguma coisa sobre isso. E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus ficou admirado, porque ele falou bem assim: eu nunca vi em Israel nenhuma fé comparada a desse homem, a desse romano. Aquele homem reconheceu em Jesus autoridade para dali de onde ele estava, dar uma ordem e pedir a cura daquele soldado, daquele empregado, daquele centurião. E a palavra de Deus nos diz que imediatamente Jesus disse: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, aquele servo foi curado. Aleluia! Aleluia! Nós estamos falando, irmãos, de pessoas que tiveram no seu coração a plena convicção de quem Jesus era. Reconheceram, decidiram no coração delas que eles iriam honrar a Jesus. E esse princípio de honra trouxe a eles a oportunidade de receberem de Jesus tudo aquilo que ele poderia oferecer. Muitos querem Jesus, mas não querem honrá-lo. Muitos querem os benefícios que Jesus pode dar, mas não querem dar honra a Jesus no tempo certo, da forma certa, no ambiente certo. Os habitantes de Nazaré retiveram a honra,
e receberam a recompensa pequena ou parcial. O paralítico e Simeão receberam a recompensa completa. O oficial romano recebeu a plena recompensa ao reconhecer, honrar e valorizar a quem Jesus era. Os fariseus desonraram a Jesus por meio dos seus pensamentos e não receberam nenhuma recompensa. Queridos, honra é um mandamento bíblico. Se nós honramos as pessoas que estão acima de nós, recebemos honra. Se nós honramos as pessoas que estão no nosso nível, recebemos recompensa. Se nós honramos os que estão debaixo do nosso cuidado, também recebemos a recompensa que vem de Deus. Então, quando os nossos lares, quando as nossas casas, que é o local primário da construção da identidade, propósito e destino, quando nós não reconhecemos em cada um dos nossos, perdemos a oportunidade de receber tudo aquilo que eles poderiam nos dar e compartilhar conosco. Preste atenção. Quando eu não reconheço, quando eu não honro a minha esposa, quando eu não honro a minha filha, quando eu não honro a minha mãe, quando eu não honro os meus irmãos, os meus familiares, eu estou perdendo a oportunidade de trazer a verdadeira revelação do propósito, do destino de quem Ele é. E por Ele viver esse propósito, esse destino, eu perco a oportunidade de receber a bênção que isso trará sobre a minha vida e sobre a sociedade. Aleluia! Isso é libertador, irmãos. Isso é libertador, isso é uma cultura que, se nós começarmos a viver na nossa casa, nós teremos resultados espirituais tremendos. Nos nossos slides aí, você tem acompanhado, eu fiz questão de colocar o rosto e a foto aí de cada um. Já passou muita gente bonita aí, né? Passou Ângela, o Judson, Tiago, Cris, Jarbas e família aí. Volta mais um aí, só para eu falar aqui. Volta mais um slide aí, por gentileza. Só para eu... Passa no segundo lá. Isso. Ó, Rafael, Mariano, a Camila, Adriano Goba, Aline, muita gente bonita. Então, se você não aparecer na fotinha aí, porque foi uma sequência aleatória, tá bom? Mas aleluia. Então, finalizando, caminhando para o final, eu queria trabalhar 4 pontos aqui, bem rapidamente. Honrando os pais. Efésios no capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Honrar os nossos pais não é uma sugestão, nem uma recomendação, mas é um mandamento. Queridos, quando um filho ele tem a plena convicção de honra sobre a vida do seu pai, ele tem a bênção sobre gerações. Da mesma forma, quando esse filho ele não honra o seu pai, ele desonra, ele carrega um legado de maldição, de dor. E sabe, a palavra de Deus, ela traz vários exemplos, mas nós temos um exemplo em Gênesis 9, 18 a 27, quando Noé, ali no final do dilúvio, ele terminou ali todo aquele tempo, a terra secou, e a palavra de Deus nos diz que ele foi plantar uma vinha, deu uma uva boa, graúda, e ele fez um vinho, e ele estava tanto tempo sem tomar um vinho, tanto tempo lá dentro da arca, que ele se embriagou. Ele se embriagou, ele tomou vinho demais. E a palavra de Deus nos diz que ali ele ficou nu. Eu estou ali no verso 3, no verso 19. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de Noé. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai. E a palavra de Deus nos diz que ao invés dele cobrir a nudez, ele foi contar para Sem e Jafé. E ele falou: Sem e Jafé, vocês não sabem como é que o papai está. Vocês não sabem qual é a condição de papai.
aquele homem que liderou um projeto único na história da humanidade, aquele homem que ouviu Deus quando ninguém da humanidade estava percebendo um movimento de Deus, aquele homem que conduziu uma geração que sobreviveu pós-dilúvio, aquele homem que certamente ouviu tantas pessoas desanimando de continuar naquele projeto, mas tinha uma direção de Deus, estava sendo desonrado pelo seu filho que foi salvo naquela arca. E a palavra de Deus nos diz que sem Jafé, pegaram a capa, foram caminhando de costas e cobriram a nudez do pai deles. Quando Noé ficou em melhores condições, Noé declarou: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite nele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Sabe, irmãos, se você continuar a ler os relatos bíblicos, você vai ler que essa atitude de Cã se cumpriu por várias gerações. Uma atitude sobre o pai dele, uma atitude de desonra. Noé estava certo, gente? Não. Mas Noé não iria prestar contas a Cã. Noé iria prestar contas ao Senhor. Não era responsabilidade de Cã ser o juiz de Noé. Independente da condição onde ele estava sendo verdadeiro, mas ele estava ali diante do sacerdote, do patriarca, do homem que ouvia Deus, do homem que obedecia a Deus. E naquela condição, ele deveria honrar a vida de Noé. Isso é muito forte, irmãos. Todos nós temos oportunidade de consertarmos atitudes que talvez nós tenhamos feito, que tenham desonrado os nossos familiares. E sabe, talvez nesses dias de crise, a gente tem vivido momentos assim. Como eu disse, algumas pessoas que têm títulos, posições elevadas diante da sociedade, quando elas entram em casa, eles são papai, eles são mamãe, esses títulos eles caem, eles literalmente vão para a máquina de lavar, né? O uniforme ele vai para a máquina de lavar. E nessa crise muitas situações têm acontecido. Talvez homens que eram provedores do lar, perderam seus empregos. Homens que tinham ali, na sua masculinidade carregada, aquela questão de que eu sou o homem da casa, é eu quem sustento essa casa. E nesse momento, talvez isso foi retirado das suas mãos. E você se viu sem valor, sem identidade. Filho, filha, este é o momento de você honrar o seu pai. Este é o momento de você olhar nos olhos dele e declarar o valor dele. Que o valor dele não está naquilo que ele leva para a mesa. O valor dele está na posição espiritual que ele ocupa. E essa posição não é dada pela sociedade. Essa é uma posição dada por Deus para a vida dele e para a sua família. Esse chefe espiritual talvez pode ser o seu avô, o seu tio ou outra pessoa. Seja o lugar, seja quem for essa pessoa. Este é o tempo de você honrar e trazer revelação de que ela não se resume a um título, a um valor que ela tinha na sua conta bancária. Mas nós também entendemos que nós precisamos honrar os maridos. Mulheres, Efésios 5,33 diz: contudo, cada um de vocês também deve amar a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. O marido é o líder espiritual do lar, e esta concepção não foi criada por Deus, não foi criada por homens, mas foi criada por Deus. Uma mulher que valoriza o marido como líder do lar, receberá como recompensa a honra que poderá vir através dele ou até mesmo por outros meios. Ali eu coloquei a foto da Ariadne, do Isaldino, do Adeilton, da Gil. É bom, né, ver o rosto de gente, da saudade,
de abraçar, de ver. E sabe, irmãos, é um tempo oportuno, esposas, é um tempo oportuno, mulher, para você honrar a vida do seu marido. Honrar como líder espiritual, honrar pela posição que ele tem ocupado diante de Deus. E talvez você me pergunte assim, mas pastor, o meu marido nunca foi o líder espiritual. Minha irmã, comece a declarar esta verdade sobre a vida dele. Comece a agradecer. Mesmo que ele não esteja exercendo, este é o lugar que Deus deu a ele. E muitas vezes, quando nós não vemos com os olhos da fé, nós perdemos a oportunidade. Simeão foi assim. Simeão não viu Jesus fazer nenhum milagre, mas ele reconheceu a identidade de Jesus. E pelo fato dele reconhecer, ele recebeu a promessa. O centurião não viu o milagre diante dele. O empregado estava lá, mas ele reconheceu no coração dele quem ele era. Honre seus filhos e suas filhas. Salmo 127, no verso 3 e 4 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Irmãos, se nós valorizarmos os nossos filhos, nós os trataremos e falaremos com eles de um modo que os fará florescer na vida. Os pais que desonram os filhos, não apenas com palavras negativas, mas também deixando de elogiá-los ou de transmitir aceitação, eles também desonram os filhos. Filhos precisam de incentivo, aceitação e direção. Do contrário, irmãos, eu posso te dar a plena convicção, ele vai buscar essas palavras em algum lugar. Se os filhos não encontrarem essas palavras de direção, de destino, de propósito, de reconciliação, de identidade, de sua pai, mãe, ou responsável por uma criança, ele vai buscar. Os filhos, quando eles são valorizados, eles irão florescer, eles irão frutificar, e essas bênçãos recairão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Muitas vezes, algumas palavras que nós falamos para os nossos filhos, elas podem não ser tão reais para nós, né? Talvez você fale assim: pastor, mas meu filho, ele é muito agitado, eu queria que esse guri ele fosse um pouco mais calmo. Meu irmão, comece a declarar a paz sobre a vida dele. Comece a declarar aquilo que você deseja sobre a vida dele. Porque existe uma autoridade sobre a sua vida para declarar o destino, o propósito e a identidade do seu filho, da sua filha. Quando você omite isso, quando você acha que isso é muito óbvio, quando você se nega a entregar, a valorizar, a declarar isso sobre a vida do seu filho, você da mesma forma está desonrando. Porque ele está assim, ansioso, assim, ele está assim, ó, por favor, me fale alguma coisa, por favor. E eu, como pastor de adolescentes, eu posso te dizer isso de carteirinha. Estou aqui com um grupo que tem liderado comigo, o Lucas, a Luísa, o Max, e eles são testemunhas disso. Quando nós olhamos para um adolescente assim, ele está assim, esperando assim, por favor, me fala alguma coisa de Deus para mim, fala do meu destino, fala do meu propósito, fala quem eu sou. Ele está assim, sedento por ouvir aquilo que de Deus tem para ele. E quando você olha assim na cara de um menino e fala assim: eu quero te dizer que você é filho amado de Deus, que você é a coisa mais linda de Deus, que Deus sonhou com você, que você tem um futuro incrível, próspero, que Deus tem te dado uma criatividade que vai ser usada no reino de Deus. Eu declaro sobre a sua vida um coração obediente, eu declaro que você é um garoto amoroso, que você é uma menina amorosa. Meu irmão, eu já vi meninos aqui que eram o último caso nosso aqui, a gente fala: cara, esse guri aqui, a gente não tem jeito com ele. Sabe aquele cara que ficava no fundão do culto, de boné, lá no canto, lá sem nada. E poucos meses depois, esse guri estava aqui na minha cintura, assim, abraçado, chorando, que nem criança, e declarando o amor de Deus sobre a vida dele. Jesus, eu te amo! E você fala assim: cara, como assim? Quando esses meninos e essas meninas, eles começam a receber o propósito deles sobre a vida deles. E pai e mãe, não perca essa oportunidade.
honre a sua esposa por último. Por que que eu quis deixar por último? Porque o puxão de orelha agora é mais forte, pastor. O puxão de orelha agora é mais pesado, tá, Jorginho? Maridos, 1 Pedro 3, no capítulo 7, diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça divina, da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Se o marido não honra a sua esposa, as suas orações não são atendidas. Rápido e rasteiro. Se o marido não honra a sua esposa, as suas orações não são atendidas. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você honrar a sua esposa, você terá a confiança de quando estiver em oração diante do Senhor. Aleluia! Primeira pergunta, pastor. Quando alguém chega para mim, algum amigo assim, que eu tenho às vezes mais liberdade, e fala, cara, pastor, Deus não está respondendo. Primeira coisa eu falo, cara, como é que está o relacionamento com sua esposa? Aí ele dá aquela engasgada. Eu falo, velho. 1 Pedro 3,7 diz, honre a esposa para que as suas orações não sejam interrompidas. E às vezes eles acham muito simples, mas eu honro. Mas honrar é uma cultura. Honrar não é um evento que eu faço no dia do aniversário dela, ou que eu estou ali guardando o dinheiro, as flores, para que no dia que ela morrer eu faça no caixão. Que tem homem que é assim, vai chorar na beira do caixão. Honra é flor em vida. Flores em vida. É uma cultura de entregar diariamente flores a quem merece flores. Honrar é dar-se ao outro, é servir, é proteger, é zelar, é ser o líder espiritual. Marido, sabe como você honra a sua família? Exercendo o seu papel de líder espiritual da sua casa. Orar. A palavra de Deus diz que as mulheres, elas são co-herdeiras da graça de Deus. E então elas estão na mesma posição diante de Deus. É reconhecer o valor da mulher, é dar esse valor em atitudes práticas de proteção, de cavalheirismo. É isso mesmo, gente. A gente precisa resgatar isso nos nossos relacionamentos em casa. Não honramos apenas para ter uma recompensa. Honramos porque este é o coração de Deus. E é o nosso prazer. Entretanto, a recompensa é mais certa do que a semente que traz luz para o seu fruto. Recompensas que se seguem a verdadeira honra. Portanto, marido, se você não está honrando, não demora não. Comece a fazer isso hoje. Espere e saiba que as recompensas de Deus sobre a sua vida virão. Amém? E o último ponto. Eu quero praticar isso agora. Queria chamar a banda já pode começar a ficar aqui. Nós vamos praticar tudo isso que nós falamos agora. Queria que você juntasse a sua família aí no sofá. Se alguém já desviou neste tempo que a gente estava aqui conversando, chame aí no quarto. Chame as pessoas da sua família. Você vai chamar a sua esposa, seu filho, seu avô, sua vovó, todo mundo que mora aí na sua casa. E nós vamos agora começar a praticar isso. A cultura de honra, uma cultura de restaurar, de reconectar destinos, de revelar a identidade nas nossas casas. Ela é uma atitude prática. Ela não é para nós ouvirmos tudo isso aqui e falarmos, muito legal, pastor, e vamos embora domingo que vem para a próxima pregação. Não. Nós queremos hoje já começar um movimento com uma nova cultura sobre as nossas vidas. Então junta aí todo mundo. Juntou todo mundo. Eu queria que nesse momento você começasse a olhar nos olhos das pessoas que estão na sua casa e a declarar identidade, honra e reconciliação com o destino. Eu queria dar um exemplo. Eu queria dar um exemplo para minha esposa, fazer uma declaração ao vivo, quase um
daqueles programas, né? Fazer uma declaração ao vivo para minha esposa e para minha filha, para Larissa e para Beatriz, que estão agora me assistindo. E você pode pegar isso como exemplo. Meu amor, eu quero declarar o meu amor por você. Eu reconheço que você é um presente de Deus para a minha vida. Agradeço a Deus pela mulher que você é, pela excelência em tudo aquilo que você faz, pelo seu zelo, pela sua delicadeza em tudo aquilo que você faz, pelas habilidades que você tem naquilo que você faz, por sua dedicação com a nossa casa, varrendo a casa, limpando, querendo manter sempre a casa muito bem cuidada, pela sua sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes quando eu não estou ouvindo, você vem com uma direção e isso me aquieta, isso me ajuda muito, por sua dedicação com a Beatriz, com a sua dedicação, com a sua profissão, por aquilo que você sempre busca fazer com muita excelência. Eu quero te honrar e eu quero te abençoar a sua vida, para que você continue saudável, vivendo saudável a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, com prosperidade e com muita alegria, que tudo aquilo que está no seu coração, Deus possa concretizar, e que isso venha abençoar a vida da nossa família e a nossa casa, no nome de Jesus. Eu quero declarar o meu amor sobre a sua vida. Eu te amo. E agora eu quero declarar sobre a vida da Beatriz. Filha, eu quero te agradecer pela filha amorosa que você é. O seu nome é aquela que traz alegria, e desde o dia que você nasceu, você traz uma alegria diária para o meu coração. Todos os dias em que eu te vejo na cama deitada, eu fico alegre e eu vejo o presente que você é para a minha vida e para a vida da nossa família. Eu louvo a Deus pela diversão que você é, pelo ânimo que você tem e pela amiga que você é. Eu amo a sua essência e a sua pureza de coração. Eu quero declarar o meu amor, a minha proteção e a minha alegria por ser o seu pai. Você é o presente de Deus para mim. Eu quero declarar o destino sobre a sua vida, que você, filha, vai alcançar lugares muito mais altos que papai alcançou. Você vai alcançar, os seus pés vão pisar lugares em que eu nunca pisei, vão alcançar destinos, posições que eu nunca pensei e nunca pisei. Eu abençoo o seu futuro, seu crescimento, sua formação física, emocional, espiritual, sobre a sua vida e sobre toda a sua descendência. Você terá um futuro de paz e de prosperidade, no nome de Jesus. Aleluia! Se você não começou a fazer isso, comece a fazer isso aí na sua casa. Declare sobre a vida do seu pai, quem ele é, o papel que ele ocupa sobre este lugar. Declare sobre a vida da sua mãe este lugar. Declare sobre a vida do seu esposo. Declare sobre a vida da sua esposa. Faça isso olhando nos olhos, segurando na mão ali, porque quando nós fazemos isso, nós estamos honrando. E muitas vezes não precisa ser um discurso tão longo como eu fiz aqui. Pode ser algo muito objetivo, pode ser amanhã também, porque uma cultura de honra, ela acontece todos os dias. Quando alguém coloca um café da manhã para você e sabe que para aquele café da manhã está ali, alguém acordou mais cedo e preparou tudo, e você olha e fala: mãe, eu queria te agradecer, porque esse café aqui, ele é muito especial, e eu sei que você acordou para preparar isso aqui para a gente com muito amor, e você é excelente nisso. Isso é honrar, isso é reconhecer o valor da pessoa, é dar honra. E quando nós desenvolvermos isso, e quando a engrenagem começar a pegar, nós vamos começar a entrar aqui na igreja, ou no ônibus, e você vai fazer a cultura de honra com o motorista, e você vai falar para esse motorista: eu queria honrar a sua vida, porque você tem nos guiado aqui, eu quero abençoar você, para que o seu dia seja próspero e excelente naquilo que você faz. Você vai chegar em qualquer lugar, você vai chegar na empresa, e você vai reconhecer a posição, o lugar que aquela pessoa ocupa. Aleluia! Quando você faz isso, você recebe a plenitude divina daquilo que tem sido separado para você. E o meu desejo, a minha oração é de que isso comece nas nossas casas. Eu tenho um desejo, uma convicção de que se isso começar nas nossas casas, uma cultura tão forte de honrarmos uns aos outros, a nossa igreja vai ser abençoada.
A nossa igreja vai ser assim tremendamente abençoada por aquilo que nós vamos estabelecer aqui. Eu louvo a sua vida, Jorginho, que está aqui atrás das câmeras, pela sua dedicação, pelo seu zelo, pela sua excelência em vir aqui, em chegar cedo, em preparar todos os equipamentos aqui, em ficar ajustando cada detalhe, para que essa imagem saia perfeita. Ninguém está te vendo, mas os meus olhos estão fixos em você, e eu sou grato pela sua excelência, pela sua dedicação. Você também, Davi. Eu louvo a Deus pela sua dedicação, pela sua excelência. A equipe da mídia que está ali, ó, toda conectada, eles nem piscam, mas estão aqui querendo te oferecer, você que está em casa, o melhor culto. Eu quero honrar a vida de vocês, Vamos viver essa cultura de honra. Eu quero orar mais uma vez. Feche seus olhos. Jesus, eu oro, Espírito Santo de Deus, para que esta semente que foi lançada aqui nessa noite, ela caia numa terra fértil. Ó Deus, nós desejamos viver nos nossos lares um ambiente de restauração de destinos. Nós queremos, ó Deus, reconectar os nossos destinos com aquilo que o Senhor sonhou para nós. Ó Deus, eu creio, ó Pai, que quando nós restauramos uma cultura de honra, ó Pai, onde cada familiar, onde cada pessoa declara sobre a vida uns dos outros o destino, o propósito, o valor para o qual, ó Deus, elas foram criadas, ó Deus, isso, ó Deus, traz a tua identidade sobre nós. Pai, eu quero no nome de Jesus, Pai, pedir, ó Pai, que essa cultura, Deus, comece a se desenvolver nas nossas casas, ó Pai. Pai, aquele marido, ó Deus, que perdeu o emprego, ó Deus, ele continua sendo o sacerdote do lar, ele continua sendo o provedor, o homem levantado por Deus para ser o líder espiritual do lar, ó Pai. Aquela mulher, Deus, que muitas vezes, ó Deus, hoje em dia, pelas condições financeiras, ó Deus, e pelas condições sociais, ó Deus, que não está conseguindo, ó Deus, ir no salão de beleza, ou se manter bela como ela deseja, ó Pai, ela continua linda aos teus olhos, ó Deus, especial para o seu marido, amada, protegida, desejada por ele, ó Pai. Deus, os filhos, ó Deus, Pai, os filhos, ó Deus, eles são, ó Deus, herança do Senhor, ó Pai. E eu oro, ó Deus, para que eles continuem, ó Deus, vivendo num ambiente onde eles recebam a identidade dada por Deus, ó Pai. Sim, Jesus, para que eles possam receber nas suas casas, ó Deus, para que eles não tenham necessidade de ir em outros ambientes e ouvirem mentiras diabólicas, ó Deus, mas que eles recebam dos seus pais o destino, o propósito, a herança, ó Deus, para o qual eles foram criados, ó Pai. Nós te adoramos, Jesus, e cremos, ó Deus, que o Senhor deseja produzir em nós, a partir de nós, famílias saudáveis, ó Deus, um ambiente de cultura que vai influenciar a nossa sociedade, a nossa nação, o nosso estado, o nosso país, o mundo, para glorificar o nome de Jesus. Aleluia! Oh Deus, te adorarei, estás aqui.